meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro especial de comemoração de 2.000 inscritos aqui no YouTube. Palmas pra mim! Muito obrigada de coração para vocês que estão me acompanhando aqui, os meus vídeos, desde o pessoal que me segue lá faz tempo. Sou a Carolina Montanieri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica. Ei, você é agressivo, passivo ou assertivo? Ah, parece a grande família. Ah, que lindo! Deixa o seu gostinho Carrara, eu adoro as combinações. Ai, eu acho maravilhoso também. E os inscritos novos, galera também lá do Instagram, do Facebook, meus clientes. Enfim, gente, o canal só tá crescendo, um canal de psicologia com conteúdo leve e acessível que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a psicologia do dia a dia. Comemorar então essa data tão importante de 2.000 inscritos, vou juntar com o Dia do Psicólogo, que é o dia 27 de agosto, que eu comemoro os meus 11 anos na psicologia. Pareço velha, mas não sou muito não. Eu não sou velha! Na verdade, são 11 anos desde quando eu entrei na faculdade de psicologia e hoje completo 6 anos como psicóloga formada, psicóloga clínica. Bom, gente, o vídeo de hoje, então, como é um vídeo de comemoração dos 2.000 inscritos e também do meu 6º dia como psicóloga, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória descobrindo o TDAH, porque já tem vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, já dá aquele like, se inscreve e corre para as minhas outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, que eu posto bastante conteúdo por lá. Então aqui no canal eu já tenho um vídeo que eu explico como que eu descobri o meu TDAH aos 26 anos de idade, em plena pandemia. Lá eu explico nesse vídeo, então, e logo depois eu fui fazer a minha 3ª pós-graduação em neuropsicologia, que também já tem vídeo aqui no canal, que eu explico um pouquinho sobre as minhas formações. Mas, gente, como que foi então todo esse processo depois de eu ter sido diagnosticada com o TDAH e hoje como eu lido com isso? Bom, foi uma experiência muito incrível, ainda mais por ter sido em plena pandemia, que é quando eu fiquei muito mais próxima e íntima do Gui, e aí a gente ficando dentro de casa, trabalhando pra caramba, a rotina muito doida. Comecei a tomar medicação, né? Eu tomei o Venvance por algum tempo, depois eu parei e eu fui fazer a terapia voltada para tratamento de TDAH. Então, como que funcionou tudo isso para mim? Foi a minha maneira de eu trabalhar comigo mesma para poder ajudar outras pessoas a diagnosticarem e não só diagnosticar, mas lidar com o TDAH. Então, gente, contando um pouquinho para vocês que além de eu ser psicóloga e neuropsicóloga, eu também tenho TDAH. Então, hoje eu atendo bastante gente no consultório com esse tipo de demanda. E aí é muito legal porque além de eu poder ajudar outras pessoas, eu vivo na pele como é conviver com TDAH. Eu também tenho alguém dentro de casa que não tem TDAH e tem que aprender a lidar comigo. Então é muito bacana eu poder atender essas pessoas e que também tá tendo uma maior procura nos atendimentos de esposas e maridos procurando a psicoterapia clínica para ajudar os seus parceiros dentro de casa que tem o TDAH e a pessoa que procurou terapia não tem. Então olha só que interessante, olha só que legal como é todo esse processo. Bom, gente, então vamos lá dar uma resumidinha como que foi esse processo pra mim. Depois que eu descobri então o TDAH aos 26 anos, que eu conto naquele vídeo, né, que eu falei pra vocês, eu fiquei muito apavorada. Na verdade, eu me senti uma cocôzinha de terapeuta, porque eu já tava atendendo, né, alguns clientes e eu não sabia desse diagnóstico, porque a gente aprende na faculdade, mas é muito pouco, né? Então você tem que fazer uma especialização para você ficar craque em diagnóstico de transtorno mental, que eu explico nesse outro vídeo. Então você pode fazer psicopatologia, você pode fazer neuropsicologia, que foi o meu caso, você pode fazer saúde mental, você pode, enfim, fazer algumas formações que você vai aprender a reconhecer transtornos mentais e
tratar esses casos em atendimento clínico, que foi o meu caso. Então, o que eu fiz? Eu decidi fazer uma pós-graduação em neuropsicologia, que eu conto nesse vídeo, né, nas minhas formações. Fui fazer a pós-neuropsicologia mais especificamente para ter, né, o certificado de neuropsicóloga, mas o meu objetivo com o curso sempre foi ser especialista em diagnóstico tardio de TDAH em adultos. Por quê? Porque foi simplesmente o que aconteceu comigo, né? Então, normalmente, a gente trabalha com algo que a gente gosta. E o psicólogo é muito disso. Normalmente, a gente atende casos que bate com a nossa vida pessoal, que foi o meu caso. Então, depois que eu fui fazer a pós, eu acabei descobrindo muitas técnicas, muitas intervenções comportamentais e comecei a aplicar em mim. Então, eu acabei fazendo um protocolo de atendimento na minha própria terapia, ensinando a minha terapeuta também, falando para ela o que estava dando certo, o que não estava dando certo. Criei várias ferramentas, enfim, e deu muito certo. E aí eu falei assim, bom, então eu vou querer fazer isso, vou querer ensinar os meus clientes também a reconhecer e ajudar em relação ao TDAH. Porque eu, Carol, gente, vou ser muito honesta com vocês. Eu acho que o laudo, ele não significa muita coisa. Porque eu não sou aquilo, eu estou aquilo. Então, não adianta nada eu ter um laudo, eu tenho depressão, eu tenho toque, eu tenho autismo. Tá, o que eu faço com isso? Isso não me define, sabe? Então, o que adianta? Tá, beleza, eu tenho TDAH. Tá, o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai mudar na vida do meu parceiro, da minha mãe e do meu pai, dos meus filhos que convivem comigo, os meus amigos, no meu trabalho? O que isso vai mudar na minha vida? Então, eu aprendi a fazer o diagnóstico, mas principalmente uma pessoa que procura terapia, às vezes ela nem sabe que ela tem o TDAH. E aí eu, como uma psicóloga especialista nisso, obviamente eu vou trazer para ela esses sintomas, esse meu olhar clínico a respeito do TDAH, para a gente poder em si, então, tentar tratar. Então, isso para mim foi muito importante de eu ter essa viradinha de chave, porque às vezes, gente, uma informação não solicitada que você fornece para alguém é violência. Então imagina alguém no meu atendimento e eu simplesmente soltar assim, olha, você tem isso tal transtorno, mas às vezes a pessoa não vem para aquela queixa. Então será que ela está preparada para receber tal diagnóstico? Será que eu também tô no direito de poder falar aquilo para aquela pessoa? Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a olhar para os transtornos mentais como toque, ansiedade, depressão, autismo, bipolaridade, borderline, com outros olhos, né? Então, eu trago mais conteúdo aqui pro meu canal do YouTube, eu posto nas minhas redes sociais, porque a psicoeducação, ela é muito importante, das pessoas não somente se reconhecerem, mas identificar e o que ela vai fazer isso. Tá, eu tenho toque, o que eu faço com isso? Né? Porque não é só a medicação, mas é mudança de comportamento em terapia que a gente vai modificar esses comportamentos problemas pra gente poder ter uma maior qualidade de vida. Eu achei, gente, que inclusive a minha relação com o Guilherme melhorou muito dentro de casa, porque antes eu era uma pessoa que eu esquecia muito as coisas. Então eu esquecia onde eu deixava a minha chave, a minha bolsa, a minha carteira, eu esquecia de tomar remédio, eu esquecia vários compromissos. Então eu via que a minha relação conjugal também era muito prejudicada. Gente, vocês não têm noção o quanto de vezes, a frequência que eu marcava 2 clientes no mesmo horário, porque eu esquecia, eu não anotava, eu deixava tudo aqui dentro da minha cabeça. O quanto isso trazia prejuízo para mim, e eu já perdi diversos clientes por conta disso, porque eu era muito esquecida. Só que aí que tá. Inclusive, nome de marido de cliente, filho de cliente, eu comecei a perceber, tipo, cara, eu preciso ter um protocolo de atendimento, eu preciso ser mais organizada, não só na minha profissão, mas na minha vida pessoal, para eu ficar bem comigo mesma. Então eu procrastinava muito. Às vezes eu tinha uma palestra para dar, às vezes eu tinha uma aula que eu precisava fazer. Quantas vezes eu não terminava a aula faltando 15 minutos para eu sair de casa,
para ir para a faculdade, para dar aula, que aí abrir ali online no Zoom, eu não falo isso com orgulho, muito pelo contrário. Então, eu não entendi o porquê que eu fazia isso, me trazia muitos prejuízos. Então, depois do diagnóstico, facilitou muito a minha vida. Então, o que eu fiz? Bom, eu, Carol, não quero me tornar dependente de medicação. Eu, Carol, não quero ficar viciada em Venvance. Então, o que eu fiz? Junto com a minha terapeuta, a gente construiu alguns protocolos de melhora, estratégias e tempo e meta. Eu queria bater aquela meta porque eu sabia que se desse certo comigo, obviamente iria dar certo com os meus outros clientes também. Então foi muito fundamental eu ter entrado para pós-graduação em neuropsicologia, porque eu aprendi muita coisa de estratégia e também sobre psicofarmacologia. O que eu acabei de falar para vocês, que eu tinha muito medo de ficar viciada em Venvance, não existe isso. Não existe eu ficar dependente de remédio psiquiátrico. O que existe é eu ficar com muito medo de eu voltar a ter os mesmos comportamentos que eu tinha antes de fazer o tratamento medicamentoso. Então, depois que você tem o conhecimento teórico, o conhecimento científico, eu comecei a aplicar tudo isso na minha vida. Então, eu comecei a aplicar os testes que eu aprendia na pós-graduação em neuropsicologia na minha vida e para mim, e eu comecei a ver quais eram os maiores e prejudiciais prejuízos na minha vida. Prejuízos acadêmico, escolar, social, familiar, financeiro, sexual, do trânsito, entre outros. E aí eu comecei então, então eu tenho dificuldade de pagar conta, eu sempre esqueço, aí a conta ela cancela. O que eu posso fazer de melhorias em relação a isso? Então hoje eu tenho muito mais know-how de conhecimento técnico para poder também ajudar os meus clientes, não só de TDAH não, mas cliente normal que procura uma ajuda psicológica. E a gente que é terapeuta, a gente tem que ter sacada. O terapeuta clínico comportamental, ele tem que solucionar problemas. Ele tem que pensar estrategicamente no comportamento de melhora. Mas para eu melhorar esse comportamento, eu preciso saber o que está prejudicando. Qual é a base do problema, para aí sim a gente não tratar a consequência, mas a causa. Então essa pós me ajudou muito para mim mesma e também, obviamente, de eu ajudar os meus clientes em relação a tudo. E não só os meus clientes, mas amigos, às vezes conhecidos, ou até mesmo alguma pessoa que já estava em atendimento clínico comigo, que não tem TDAH. Carol, mas eu me identifico muito com o sintoma XYZ do TDAH. Pois é, gente, porque nós todos nós, de verdade mesmo, a gente tem traços, a gente tem rastros de transtornos mentais. Mas pra gente ser diagnosticado de fato com algum transtorno, a gente tem que ter no mínimo uma quantidade X daquele transtorno. Então vamos supor que um transtorno X, ele tem 20 sintomas. Se eu tiver 5, que é o mínimo, eu posso ter esse sintoma. Mas se eu tiver 2, se eu tiver 3, se eu tiver 4, eu não tenho aquele transtorno. Mas eu tenho traços, eu tenho rastros, entende? Então, é muito comum as pessoas se identificarem não só com o TDAH, mas ou porque são desatentos, ou porque são muito impulsivos e hiperativos. E outra coisa que eu descobri também foi a respeito da pandemia. O Covid é comprovado cientificamente que ele traz uma perda cognitiva muito alta. Então é muito comum, às vezes, pessoas que nunca foram esquecidas, que não têm traços de TDAH, mas elas começaram a ter uma perda cognitiva leve. Isso pode ter sido pelo Covid. Então, estar num ambiente, num instituto como Einstein, que foi o que eu estudei, me trouxe muito know-how, muita base científica muito boa, de que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento teórico e técnico para isso. Então, eu que sou psicóloga clínica, neuropsicóloga com TDAH, foi muito importante toda essa trajetória, eu viver na pele o que os meus clientes passam, para quando ele senta no meu sofá ou quando ele abre o Skype para conversar comigo, eu falar, eu te entendo. Então, além de ter também o TDAH, eu consigo ser mais empática, eu consigo ter uma responsabilidade afetiva muito maior com aquele meu cliente e eles também se sentem muito mais à vontade de serem atendidos por mim, porque parece que tem alguém que compreende a dor deles. E o que é muito legal também, muito interessante, as pessoas que não têm TDAH ficam assim, nossa, Carol, mas você lembra o que eu falo? Você lembra de detalhes que eu falava lá atrás na primeira sessão?
Sim, gente, porque eu hiperfoco. Como é o meu trabalho e eu gosto muito do que eu faço, é óbvio que eu vou lembrar. Mas detalhes muito pequenininhos, não. Então, eu acabei criando algumas estratégias para poder melhorar o meu atendimento clínico, porque no começo eu esqueci algumas informações importantes. E eu achava que era eu que não prestava atenção. Eu achava que era, sei lá, o cliente, será que falou? Será que o cliente não falou? E era uma dificuldade minha. Então, quando eu entendi que o TDAH é uma pessoa que ela não consegue reter e ter uma codificação imediata de uma informação, eu comecei a aplicar essas técnicas em mim mesma para ver, né, o que precisaria melhorar e, inclusive, poder ajudar não só os meus amigos, meus clientes, mas inclusive o Gui, os meus pais, meus amigos, porque aquilo que eu tô falando. Não necessariamente as mesmas técnicas são somente para pessoas com TDAH. Pessoas com Alzheimer, idosos, demência, o Covid. Essas técnicas podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Só que, obviamente, no TDAH a gente intensifica um pouco mais. Então foi mais ou menos essa trajetória que aconteceu na minha vida. Hoje, Carol, você ainda sente dificuldade em alguma coisa? Claro, eu ainda esqueço remédio, de tomar remédio. Às vezes eu esqueço alguma coisa que eu tinha que fazer, mas hoje eu entendo o porquê que isso acontece. Foi porque eu não apliquei alguma técnica, foi porque eu esqueci de anotar, eu esqueci de ver o que eu anotei. Então é muito importante a gente entender que somos seres humanos, não somos perfeitos e que mesmo com um diagnóstico e mesmo fazendo terapia, mesmo tomando medicação, mesmo colocando as técnicas em prática, pode ser que às vezes não dê certo e tudo bem. A gente erra, a gente cai, mas a gente levanta de novo, a gente vê o que não deu certo para tentar novamente. Então, eu sou muito grata aos 2.000 inscritos por aqui, sou muito realizada na formação que eu escolhi, ainda mais comemorando aqui junto com vocês hoje o meu 6º dia do psicólogo, os meus 11 anos aí na psicologia, com bastante formação, com mais de 400 clientes atendidos, muita gente que eu conheci, muita empresa que eu dei palestra, muitas aulas em vários lugares que eu fui convidada para dar sobre diversos temas da psicologia. Então, fico muito honrada e fica aqui mais um vídeo, então, contando que sim, gente, é possível viver e conviver com o TDAH. Seja tomando medicação, seja fazendo terapia, seja você tendo uma avaliação neuropsicológica, né, juntamente com o seu psiquiatra, é possível sim você ter uma qualidade de vida e você estar bem com você mesmo, sabendo do transtorno, sabendo dos sintomas, sabendo identificar os seus prejuízos na sua vida em relação ao TDAH, mas é aquilo que eu falei, não adianta eu ter somente o laudo ou ter diagnóstico. O que eu faço com isso? Então, se você se identifica com algum sintoma, se você tem um pouquinho de medo, preconceito, receio em relação ao diagnóstico, procura uma terapia voltada para TDAH, procura um psiquiatra, vai fazer uma avaliação neuropsicológica, vai caçar vídeos, relatos de pessoas que têm e como que convive com isso, porque sim, gente, é possível e eu estou aqui de corpo e alma falando para vocês que eu, que sou psicóloga, neuropsicóloga com TDAH, consigo viver bem sim com esse transtorno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de dar um like, se inscreve no canal, corre lá para o meu Instagram, que eu posto muito conteúdo sobre TDAH também. Dúvidas, já sabem, só deixar aqui nos comentários. E muito obrigada! Parabéns para todos nós, psicólogos, que amamos a nossa profissão e que, de uma certa forma, a gente transforma a vida de outras pessoas através do amor, do conhecimento e dessa transformação da relação terapêutica entre cliente e terapeuta. Parabéns para todos nós. Se você gostou do vídeo, se você se identificou, comenta alguma coisa aqui para eu saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Acho que nesse vídeo você veio muito preparada. Não errou nenhuma vez.
Não errei. É porque eu acho que é mais vídeo de comemoração, né? Então acho que não. Mas eu acho que eu falei pra caramba, né? Falou. Qualquer coisa você corta, tá? Deu mais de 20 minutos. Nossa senhora.